Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o delegado Alexandre Saraiva, que é uma personalidade pública no Brasil inteiro, todo mundo conhece, né? A sua atuação lá na Amazônia, na região da Amazônia, quando a gente fala Amazônia, só para quem nos acompanha, não é só o estado do Amazonas, né? A Amazônia Legal é muito mais ampla que isso, acho que pega quase que o território, se eu não estiver enganado, 9 estados. Então, e a questão que chamou muita atenção de quem nos acompanha, a atuação do delegado Saraiva, foi o episódio quando foi descoberto aquele maior contrabando, se eu estiver errado, o delegado, por favor, me corrija, de madeira da história do Brasil. E ao invés de ser justamente elogiado, se fosse o caso até promovido, tal, houve todo aquele banzé e o ministro, na época, Ricardo Salles, se colocou a favor dos madeireiros, quer dizer, dos que estavam cometendo o crime, e o delegado acabou sendo transferido para a Volta Redonda, né, no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer o delegado Saraiva ter aceito o meu convite, delegado, e uma das razões que eu quis uma nova entrevista com o senhor é vendo o episódio do Rio Madeira dos garimpeiros, né? Que o Brasil inteiro, ao ver aquilo, falou, meu Deus do céu, o que que é isso, o que que é isso? Eu queria saber, e a pergunta que fica sempre, como é que é feito tudo isso? Como é que não há uma ação de repressão? Houve agora, mas isso ocorre há tanto tempo. E quem é que está por trás? Por que não é aquele que fica lá se matando, trabalhando, morando naquelas condições terríveis lá naquelas balsas lá do Rio Madeira? Mas deve ser gente do andar de cima. Delegado, muito obrigado por ter atendido o meu convite. Como que o senhor analisa esses episódios mais recentes dos garimpeiros, especificamente no Rio Madeira? Claro que é um problema mais geral da Amazônia. Ali é uma situação grave, mas uma situação que não começou da noite para o dia, né? E o que causa, a principal causa do crime, de acordo com a criminologia, é a ausência de guardião. Então, o guardião ele pode ser um policial, pode ser um satélite, pode ser um vante, um veículo aéreo não tripulado. O importante é que as pessoas tenham a percepção de que o Estado está olhando e tomando conta. Quando as pessoas não têm essa percepção, o risco para a atividade criminosa ele fica muito baixo. E aí as pessoas se animam. Se, além da ausência do guardião, existe também um discurso por parte de representantes do governo brasileiro, parlamentares, no sentido de contemporizar aquela atividade criminosa, em relativizar, é crime, está previsto na lei. Se a lei não é adequada, isso cabe ao Congresso Nacional uma alteração da lei. Mas, enquanto essa lei estiver vigente, é um absurdo que uma autoridade pública venha contemporizar práticas criminosas. Então, isso tudo incentiva esse tipo de atividade. A coisa vai tomando um vulto que, se não houver uma intervenção policial logo no início, chega-se a esse ponto. Mas é muito complicado a gente colocar isso, a solução desse problema, na conta da polícia, porque a polícia é parte da solução. Ela é uma parte importante da solução, mas ela não é a única. É preciso que a sociedade brasileira comece realmente a ver essas pessoas como criminosos. É um absurdo garimpeiro fazer manifestação. E a gente tem que separar também aquelas pessoas que estão ali em situação análoga de escravo, e quando você faz um exame de sangue nessas pessoas, o índice de contaminação por mercúrio está 10, 15, 20 vezes acima do normal, é uma pessoa que vai ter sérios problemas de saúde, né, daqueles que são os grandes beneficiados por aquela atividade, mas que usam essas pessoas como massa de manobra, como mão de obra em trabalho análogo à escravidão, e também como massa de manobra para mostrar força política. E a pergunta que fica, a gente viu a questão da forma como é feita a extração, tudo isso. No caso da experiência do senhor, como é que é feito aquilo? Porque se faz a extração daquela forma, extremamente violenta em relação ao meio ambiente, né? Aquilo que prejudica o rio terrivelmente, mas aquilo vai para onde o ouro? Não fica naquelas balsas mequetrefes que estão lá. Certamente aquilo deve ter um grande esquema econômico financeiro. Já tem investigações que vão olhar lá no ponto final quem é que é o favorecido mesmo por isso? Olha, primeiro, uma balsa daquela, ela pode parecer feia, mal ajambrada, mas ela custa em torno de 150 mil reais. Então, para alguém colocar uma balsa ali, é muito caro. Segunda forma, a atividade mineradora como um todo, ela causa sempre um impacto no meio ambiente. Mesmo seguindo todas as regras, vai causar algum impacto,
E a gente, como sociedade, precisa, isso pode ser minorado, mas ali, como é uma atividade completamente desregulada, não há cuidado algum. Então, o assoreamento dos rios, o rio muda de cor. Mas eu diria que o pior dano que se causa é o lançamento de mercúrio nas águas. Porque isso entra na cadeia alimentar, entra na cadeia trófica e não sai nunca mais. Então, nas operações que nós fazíamos, quando eu fui superintendente na Amazônia, sempre se fazia uma coleta de peixes, coleta de água, coleta de fundo de rio, coleta até de tecido de pessoas residentes na área, mediante autorização, obviamente, com absoluta ciência do que estava sendo feito, e os resultados eram bem preocupantes. Isso é importante porque se tem esse discurso de que aquelas pessoas ali, os criminosos, estão gerando riqueza. Eles não estão gerando riqueza, eles estão destruindo riquezas. E para onde vai o ouro? O ouro não fica no Brasil. Em janeiro de 2020, através de uma nova tecnologia que nós implementamos lá no Amazonas, um equipamento chamado S4 Star, que faz análise de metais, de minerais de modo geral, por meio de um feixe de raio-x. Então, ele tem duas partes, uma pistola que faz parte por milhão e um equipamento grande que faz parte por bilhão. Então, ele faz a assinatura química do ouro. 2 americanos saindo do Brasil com 35 quilos de ouro na bagagem de mão e declarado para a Receita Federal. Declarado. A Receita Federal deu alerta, achou suspeito, os servidores da Receita experientes acharam suspeito, mas não tinha uma base científica, porque eles apresentaram, isso aqui está no imposto de renda de que a gente comprou, é ouro reciclado de joias, e o equipamento tinha chegado para a gente tinha uma semana. Foi lá o perito, apontou, a pureza era de 75%, 98%. Joia, no máximo 75%. Então, obviamente que aquilo não era ouro de joia. Então, foi feito flagrante, no dia seguinte aprendemos mais. No final deu 55 quilos naquele final de semana. E esse ouro tem todo para fora. Existe até um artigo científico, eu não me recordo agora, mas que esse pesquisador fala o seguinte: o ouro e a droga na região amazônica, eles andam de braço dado. Porque o ouro ele é um recurso que vai ser utilizado lá no investimento no tráfico de drogas. Ele acaba virando a moeda nisso daí. E eu acrescento a madeira. Então fica ouro, madeira, droga, né? Porque o sujeito pode começar no tráfico, ganha dinheiro, depois pula para a madeira, vai para o ouro. Porque a diferença de penalidade, você vai no tráfico de drogas, é 5 a 15 de reclusão. Você vai no ouro, besteira. E na madeira, menos ainda. Então, é um cálculo simples para o marginal fazer essa mudança de atividade criminosa. Agora, delegado, por favor, quer dizer, nós temos, então, essa extração criminosa nesses rios que chamam mais atenção, rios importantíssimos, que a gente aprende nas aulas de geografia, como o Rio Madeira, mas também tem a extração feita diretamente em reservas indígenas, né? E em escala, e aí tem os problemas que o delegado destacou, a contaminação disso, das águas, da forma de extração, também nas comunidades indígenas que vivem isoladas, né? Sim, e com transmissão de doenças, né? Indígena, na terra indígena Yanomami, por exemplo, nós fizemos uma operação lá em 2012, uma operação chamada Chauara, em que foi uma operação muito bem sucedida, porque segurar a corrida do ouro é difícil em qualquer país. Mas a região amazônica, ela acaba, pela geografia dela, permitindo uma ação do Estado bem sucedida, porque não existem muitas rotas. Então, o que nós fizemos lá na Operação Chauara? Primeiro, uma operação de inteligência e os grandes investidores nessa atividade foram presos. Os pilotos foram presos. O brevet dos pilotos suspensos. Os aviões apreendidos. 14 aviões, 16 aviões. Passamos uma corrente no rio, naquele rio lá dá para fazer isso, o rio Uraricuera. E colocamos uma base, junto com Polícia Federal, FUNAI, IBAMA, Exército. Pronto, não tinha como entrar. E saiu, na época, saíram de lá de dentro quase 5 mil garimpeiros. E o problema foi resolvido. Mas, infelizmente, depois eu saí de Roraima, 3 meses depois a base foi fechada, e depois eram 20 mil. Então, o importante nessas ações é não passar a percepção de que são ações pontuais. Ações pontuais não resolvem nada, porque se gasta um dinheiro muito grande, recursos
relevantes numa operação como essa. Se amanhã sair todo mundo, em 3 meses está igual ou pior. Então, é preciso uma presença do Estado. E hoje temos a vantagem qual é? As imagens de satélite, de alta definição, né? Tanto espacial como temporal. Então, assim, não dá para dizer que não se está enxergando, porque salta aos olhos a atividade criminosa pelas imagens de satélite. É evidente, tanto pela presença das balsas, como pela mudança da geografia dos rios. Começa a ter banco de areia, muda de cor. Então, é perfeitamente possível, e te digo, não é caro, e sob o ponto de vista operacional, não é nada difícil. Eu falei em uma entrevista, quer dizer, ó, eu sempre pedi 2 helicópteros e 60 homens, eu acabo com esse negócio. Ah, mas você vai tirar 20 mil? Claro, depois você tira a primeira, você está ali com o seu pessoal, né, pronto para isso. O satélite mostrou a primeira balsa, você vai lá, cria um marco temporal. Em 7 dias tem que estar no fundo do rio. Pronto, acaba. Por quê? Você nem precisa pegar todas, porque é a lógica da lei seca. Qual a probabilidade de ser parado na lei seca? 0,01%. Mas isso é suficiente para que 80% das pessoas, 90% das pessoas, deixem de beber enquanto dirigem. Então é isso. A presença do Estado é colocar o risco na equação mental do criminoso. Delegado, o ano que vem, 2022, estamos quase lá, ano eleitoral. Qual a avaliação, senhor, com a sua larga experiência, especialmente naquela região, imagina que vai acontecer em relação, estou falando no sentido mais amplo, passando pelos garimpeiros clandestinos, madeira, etc., em relação ao meio ambiente, num ano em que provavelmente o presidente não será reeleito, mas isso é uma outra questão, mas pode ser usado uma espécie de liberou geral, pode tudo. O que o senhor avalia? O que pode acontecer em 2022? Olha, eu acho que 2022 é um ano que tem tudo para não ser um feliz ano novo para a Amazônia. Porque, como você colocou aí, ano eleitoral, então a gente sabe como funciona a relação entre políticos corruptos e criminosos na Amazônia. Então, isso vai gerar uma demanda por recurso. Isso é um fato. Segundo ponto, último ano de mandato, supostamente, se não foi, mas existe essa expectativa, eles podem querer fazer caixa, aproveitar enquanto pode. E terceiro ponto, IBAMA, completamente desarticulado, e Polícia Federal também, bem reduzida a capacidade de... Houve muitas mudanças, o pessoal experiente que estava nessas áreas saiu. Então, isso é muito preocupante. 2022, eu temo que a gente possa chegar perto do recorde de 2004, o triste recorde de 2004, que foram 27.762 quilômetros quadrados, que é uma área aproximada 20 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Esse ano aí já deve alcançar os 15 mil quilômetros quadrados. E ano que vem, nesse ritmo, pelo andar da carruagem, eu sou muito otimista, torço para estar errado em relação à Amazônia no ano que vem. Delegado, deixa eu perguntar uma questão, não sei se é possível, mas o senhor saiu de Manaus, foi transferido para Volta Redonda, né? Isso foi, houve algum processo disciplinar ou houve alguma ação judicial? O que aconteceu? Quer dizer, o senhor está agora em Volta Redonda, o senhor Ricardo Salles, na época, houve um entreveiro do senhor com o então ministro do Meio Ambiente. Como é que ficou tudo isso, por favor? Eu fui removido para cá, e eu fui só o primeiro para ser removido. Logo em seguida, o delegado Franco Perazzoni, que estava com a operação, presidindo a operação Aquanduba, que era parte da exportação, né? Que foi a operação que conseguiu os mandados de busca e apreensão contra o Ricardo Salles e o presidente do IBAMA, também foi afastado. Deixou de ser promovido e ainda perdeu o chefia que tinha. Depois, o chefe da Divisão de Meio Ambiente da Polícia Federal, delegado Rubens Lopes, ou seja, estamos falando aí de 3 delegados que são os mais experientes em meio ambiente da Polícia Federal. Isso aí é consenso, é consenso. Os 3 estão fora, não foram sequer convidados para dar aula na Academia Nacional de Polícia, que era o que sempre nós éramos convidados, nenhum dos 3. Depois saiu o superintendente da Polícia Federal, no Distrito Federal, que era o delegado Hugo, que era o chefe do Perazzoni. Então, assim, aí depois o
o chefe do GIASE, no Amazonas, afastado também. Ou seja, não dá para dizer que isso é coincidência. Não dá para dizer. É claro que existe aí uma diretriz, seja ela qual for, de uma mudança, e não se substituíram as pessoas com o mesmo nível de experiência, até porque não tem. Você conta nos dedos das mãos quantos conhecem de meio ambiente na Pepsi, profundamente. Né? Ou seja, se perdeu muito em capacidade de investigação, em capacidade de gerenciamento desse tipo de investigação. Até porque, por exemplo, o inquérito do Perazoni foi para o Pará. Estava tudo certo para ficar no Distrito Federal. Foi para o Pará, está com um delegado que tem 1 ano de caso, que pegou um inquérito enorme. Ele vai ter que ler desde o início. Isso é eficiência? Que eficiência? Não se busca eficiência? Por que não continuou com o Perazoni? Por que fizeram tanto esforço para tirar dele? Então, isso é claro que isso é uma coisa orquestrada, é claro que isso não é coincidência. No início, quando foi a minha, tudo bem. Foi uma mudança de diretor-geral, vá lá que possa ter sido, seria leviano de minha parte dizer, só com a minha saída, que foi uma coisa direcionada. Mas depois, nessa sequência, eu teria que ser muito ingênuo para acreditar que é coincidência. E quanto a processos disciplinares, eu estou respondendo a 6, por causa de entrevistas, né? As entrevistas, e está sendo completamente ignorada aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo decidiu que, pela inconstitucionalidade de 2 artigos da lei disciplinar dos policiais, justamente aqueles que proibiam os policiais de dar entrevista, isso caiu, mas mesmo assim os procedimentos foram instaurados. Vamos ver o que acontece. Eu tenho esperança que seja arquivado. Em relação, queria aproveitar, delegado, aproveitar e perguntar uma questão. Houve aquela madeira, aquela montanha de madeira, foi tudo apreendido. O que aconteceu do fim? Quando é apreendida aquela madeira, ou em operações semelhantes, o que é feito com a matéria ilegal apreendida? Segundo, o que aconteceu? Chegou-se ao fim de tudo aquilo? Há gente sendo processada? O senhor desse, por favor, um balanço. O que eu posso dizer é que nós temos provas irrefutáveis da ilegalidade completa daquilo. Mais de 20 laudos apontando grilagem de terras, coisa grosseira, não precisa ser um Sherlock Holmes para chegar, não. Falsificação no cadastro ambiental rural, todo tipo de fraude. Não resta dúvida quanto à ilicitude ali. O que acontece é que ele era ministro, isso foi para o Supremo, depois deixou de ser ministro, e aí houve uma discussão sobre qual a Justiça Federal é competente, se é do Amazonas ou se é de Belém, do Pará. E está no TRF hoje para decidir isso. Até onde eu sei, essas madeiras não foram devolvidas aos infratores. Mas eu também não estou mais na investigação para saber se tem alguma medida em andamento. Eu sei até aí. Né? Mas em casos semelhantes a esse, o que acontece com o que é apreendido? Ali nós temos 2 situações. Né? Porque quando uma madeira é apreendida já processada, quando ela já está transformada em tábua, caibro, pranchões, é mais fácil de você conseguir doar. Isso é bem mais tranquilo. A madeira em tora, nenhuma instituição quer, porque é muito difícil de retirar da área. É uma logística complicadíssima. E, na época, nós sugerimos que o Exército, isso foi no Conselho da Amazônia, tive uma reunião lá, a ideia foi bem assim, eu falei, vamos tirar isso de lá e construir casas populares e infraestrutura. Ia ser um ano de cheia em Manaus. E a ideia foi, mas acabou que não retiraram. Então, aquela madeira lá, na minha opinião, acho o seguinte, só tem um destino possível para aquela madeira, que é a destruição. Por quê? Eu sei que é triste, eu gostaria que existisse uma solução melhor, mas é o mesmo que você colocar fogo em pele de onça quando você aprende. Você não pode negociar aquilo. Porque se você faz... E eu já tentei todas as possibilidades, por isso que eu sei. Leilão, por exemplo. O madeireiro, o próprio criminoso, por interposta pessoa, vai lá e consegue arrematar. E aí ele consegue legalizar o ilegal. E ele nem mexe naquilo. Ele só continua usando aquela documentação para movimentar madeira de outro lugar. Então, é um desastre. Mesmo que alguém que não esteja envolvido com a atividade criminosa arremate aquela madeira, tem um outro efeito perverso, que é o quê? Essa madeira entra no mercado num preço muito baixo. E o preço da madeira cai. E aí aquele que está produzindo dentro da legalidade, ele quebra. Ele quebra. Então, o jeito o que perdeu, destrói,
e não deixa cair mais, derrubar mais. Eu acho que é a melhor solução. É a única possível, na verdade. Uma última questão, delegado, sobre essa questão do garimpo, voltando ao início da nossa conversa. É possível ter algum tipo de garimpo, eu tendo em vista, claro, que tem o impacto no meio ambiente, esse impacto extremamente negativo. É possível pensar em garimpo seguindo boas práticas de mineração, vamos chamar assim? Olha, isso aí, não é só garimpo. O Brasil inteiro, mineração causa impacto no meio ambiente. Vídeo Brumadinho e Mariana. Existem dispositivos, existem possibilidades que podem reduzir muito isso. Uma delas é o seguro. A contratação de seguro para garantir a cobertura aos danos ao meio ambiente. E tem que ser um prêmio realmente relevante. Isso é utilizado nos Estados Unidos. Já houve uma ou duas iniciativas de seguro para atividade minerária no Brasil, mas não foi à frente. Então, porque a própria seguradora começa a fiscalizar quem está efetuando a mineração. Agora, quando a gente fala em mineração, isso aí tem que ser uma análise técnica muito cuidadosa, porque a gente tem que ter muito cuidado para não ter a falsa percepção de estar gerando riqueza, na verdade está destruindo riqueza. Então, assim, cada caso é um caso, cada lugar é um lugar. Tem lugar que eu acho que não tem como mexer. Em outros, talvez. Né? A gente também não. Se a gente tem ouro no Brasil, em um lugar que possa ser extraído, e a gente precisa de tantos recursos, mas eu acho que uma coisa que poderia ser viabilizada também é uma legislação que revertesse o que é apreendido ilegalmente para a instituição poder se equipar para melhor atacar o crime. Então, assim, por exemplo, lá no Amazonas, a gente tem 100 milhões de reais apreendido em ouro e está depositado na Caixa Econômica. A gente não tem como reverter isso para, por exemplo, comprar um helicóptero. E daí? E na exploração legalizada do ouro, uma parte deveria ser destinada, talvez, para a educação, para a ciência e tecnologia, para a gente dar uma destinação para isso. A Noruega, os países nórdicos fizeram isso com o petróleo. Uma parte do lucro tinha que ir para a educação, tinha que ir para a ciência, para a tecnologia, e eles tiveram um avanço enorme. Então, é saber utilizar os recursos naturais, porque é muito difícil isso, na maioria dos casos, nos países assim, de desenvolvimento, quando se descobre uma riqueza dessa, é uma verdadeira maldição para aquele país, longe de ser uma bênção, porque se não souber administrar a riqueza, ela se torna uma desgraça, tanto na vida das pessoas quanto na vida das nações. Então, caso a caso tem que ser analisado, mas isso aí tem que passar sempre pela melhor técnica científica, né? Chama ciência. É o que a gente precisa para governança da Amazônia, é ciência. Enquanto a gente não utiliza a ciência para a governança da Amazônia, a gente vai ficar nesse círculo vicioso. Eu queria agradecer muito aí o delegado Alexandre Saraiva por mais essa entrevista ao canal. O delegado tem uma larguíssima experiência, um dos grandes especialistas da Polícia Federal na defesa do meio ambiente e no combate desses que destroem o meio ambiente com tanta eficácia, isso que é terrível, né? Quando a gente pega esses números, o próprio delegado apresentou os 27 mil quilômetros quadrados, foi em 2004, né? Que pode ser que se aproxime nesse ano ou no próximo, uma coisa horrorosa como essa. Então, delegado, agradeço muito por ter mais uma vez atendido o meu convite e vamos torcer, né, para que essa tragédia não permaneça, né? Porque, como o delegado bem disse, a ciência está aí para trabalhar com a Amazônia, né? Para ver o que pode ser feito, e tanta coisa pode ser feita com a Amazônia, protegendo o meio ambiente, tendo recursos financeiros, mas a ação científica é indispensável, né? Então, muito obrigado, delegado. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer, uma honra conversar contigo. Muito obrigado. Valeu.